Decolonizar a educação física escolar indígena. Uma ação urgente na revitalização das brincadeiras, jogos e atividades indígenas. Por Gardenha Maria Barbosa Cavalcante, Letícia Alves de Macedo, Maristela Bortolom de Matos. Resumo. O debate acerca da relação entre o corpo e a educação física escolar indígena é uma temática que vem sendo amplamente abordada. Logo, o objetivo dessa pesquisa foi entender a relação dos corpos com a educação física escolar indígena. Para tanto, a questão problematizadora consistiu em responder: em que medida as práticas e as relações corporais contribuem com a educação física escolar indígena? A pesquisa teve como direcionamento metodológico a abordagem qualitativa, embasando-se na pesquisa bibliográfica e no estudo de caso. Em síntese, a educação física escolar indígena se constitui enquanto componente curricular, tornando-se uma manifestação social e cultural, que se propaga por meio das práticas corporais, à voz dos povos originários. K-Word, educação física escolar indígena e educação indígena. Introdução. Este estudo trata-se de um debate acerca da relação entre o corpo e a educação física escolar indígena, com o objetivo de entender como a educação física escolar indígena se relaciona com seus corpos. Para tanto, a questão problematizadora consistiu em responder: em que medida as práticas e as relações corporais contribuem com a educação física escolar indígena? De acordo com Santos Erial, o estreitamento das relações humanas é uma peça fundamental para qualquer indivíduo e no âmbito do processo educacional. As relações estabelecidas são determinantes no processo da educação escolar. Nesse sentido, pensar a corporalidade é essencial para entender que as semelhanças ou diferenças físicas são parte de um conjunto de significados em cada sociedade e da relação que estabelecem com o corpo. Por ele ser o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que o cerca. As diferentes sociedades se expressam mediante seus corpos, manifestando também as relações humanas, que podem ser reconhecidas enquanto uma cultura. Os valores, normas e costumes aprendidos por meio do corpo compõem um conjunto de conteúdos culturais e tornam-se fundamentais ao desenvolvimento de culturas específicas. Nesse sentido, as práticas e as relações corporais, sejam brincadeiras, jogos ou atividades, que participam da cultura corporal indígena, constituindo-se enquanto elemento fundamental da educação física escolar indígena. Por sua vez, o estudo realizado assume a abordagem qualitativa, tendo a compreensão de que a realidade se dá no ambiente natural dos fatos, e o pesquisador assume centralidade na construção da pesquisa. Por essa razão, acreditamos que a perspectiva assumida possibilita e oportuniza a compreensão e a reflexão dos pensamentos acerca da educação, sociedade, identidade e, em especial, o sentido das relações práticas corporais com a educação física escolar indígena. Por fim, além desta introdução e das considerações finais, este estudo apresenta os caminhos teórico-metodológicos percorridos e discute as relações corporais com a cultura na sociedade moderna, dentro da educação física tradicional e dentro da sociedade indígena, buscando responder à problemática que norteou a pesquisa. Caminhos teórico-metodológicos. Este estudo assume a abordagem da pesquisa qualitativa, que toma o ambiente natural como fonte dos dados, tendo o pesquisador como o principal instrumento. A pesquisa compreende diversos significados, sendo necessário registrar os resultados alcançados
Por isso, os sentidos e os significados das práticas e das relações corporais com a educação física escolar indígena foram o foco. Para Negrini, a pesquisa qualitativa tem como pressuposto científico manipular informações recolhidas, descrevendo-as e analisando-as, para, num segundo momento, interpretar e discutir à luz da teoria. Desse modo, nos propomos a analisar, interpretar e discutir os achados com o intuito de compreender, de forma contextualizada, as contribuições das práticas e das relações corporais à educação física escolar indígena. Molina Neto e Molina defendem que quem faz a pesquisa qualitativa deve se preocupar como os sujeitos estão situados em seu cotidiano, aprendendo as vivências. Nesse viés, o pesquisador é o principal instrumento de coleta, justamente por ter condições de interpretar o fenômeno investigado. Assim, o objeto de estudo foi abordado e analisado, considerando as relações entre a educação física tradicional e a educação física escolar indígena. Ante o exposto, realizamos um estudo de caso consiste em uma investigação empírica que explora um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real. Ludwig e André defendem que o estudo de caso manifesta a realidade em suas especificidades de forma completa. Dessa forma, o estudo de caso qualitativo consiste em um processo natural de apreensão da realidade, subsidiando uma maior forma de compreensão do objeto estudado. Ante o exposto, realizaremos um estudo de caso que, para Wynne, consiste em uma investigação empírica que explora um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real. Ludwig e André defendem que o estudo de caso manifesta a realidade em suas especificidades e de forma completa. Dessa forma, o estudo de caso qualitativo consiste em um processo natural de apreensão da realidade, subsidiando uma maior forma de compreensão do objeto estudado. A relação de corpo e cultura dentro da sociedade moderna. A discussão sobre o corpo discorre há vários milênios, iniciando com o período grego, onde o corpo era visto como um objeto a ser glorificado. Dessa maneira, o cidadão deveria moldar o seu corpo por meio de exercícios e meditações, os quais conservavam seus corpos perfeitos, atléticos, férteis e saudáveis. Essa concepção de corpo perfeito era imposta apenas aos homens. As mulheres eram isentas dessas obrigações. Elas deveriam ser obedientes e fiéis aos maridos e aos pais, bem como à reprodução. Essa ideia de corpo para o grego criou o que Foucault chamou de cultura do si, ou seja, a valorização individual, pessoal, se sobrepondo sobre o coletivo, tornando-se menos dependentes dos outros. Em Roma havia admiração pelo corpo perfeito. No entanto, essa era manifestada em esculturas monumentais, dando dramaticidade ao corpo e criando assim uma dualidade entre nu e vestido, vida e morte, força e debilidade física. A força física conquistada pelos romanos gladiadores, ao final, consistia no destino da morte. Com a constituição do Império Romano, essa ideologia começou a sofrer alterações e, por conseguinte, as acepções corporais instituídas por ele foram alteradas. O corpo passa, então, a ter uma visão de cunho mais religiosa e mítica. Durante o cristianismo, o corpo era visto como pecado,
impuro, se manifestava a dualidade corpo e alma, onde a alma se sobressaía sobre o corpo. Essa era a prisão da alma e assim deveria ser escondido, subjugado aos desejos e prazeres da carne. Assim, homens e mulheres não podiam mostrar seus corpos até mesmo na intimidade. Em muitas situações, para se alcançar o ápice da espiritualidade, as pessoas não se alimentavam, ocasionando assim a dor do corpo. Fato esse que teria valor espiritual, pois lidar bem com a dor do corpo seria mais importante do que saber lidar com os prazeres. A Idade Média vem ainda com a ideia de corpo como pecado, permissividade, punição. A ideologia da igreja continua latente a ponto de que os hereges fossem punidos, condenados, sendo a elas definidas pelo Tribunal do Santo Ofício. Fato esse que pode ser visto no filme ou no livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco, realizado por Jean-Jacques Arnaud, em 1986. De maneira sutil, nesse período ainda era possível ver a exaltação ao corpo através do amor cortês do trovadorismo, fomentando a construção de um novo valor, de um corpo com liberdade para vivenciar o novo. No entanto, a concepção cristã sempre predominou nesse período, mesmo apresentando esse paradoxo. O Renascimento já traz uma nova visão de corpo. Ele passa a ser objeto de estudo, assim, o corpo investigado, descrito e analisado, o corpo anatômico e biomecânico. Durante o período industrial, o corpo ganha duas dimensões de oprimido e manipulável. Oprimido por ser forçado a ser uma jornada de trabalho exaustiva, cansativa e de valor. Manipulável por se tornar uma máquina de ações contínuas, de movimentos repetitivos, para dar conta das demandas das fábricas. Pode ser vislumbrado no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, em 1936. A fim de corroborar com o filme o livro Microfísica do Poder, de Michel de Foucault, demonstra essa posição de poder sobre o corpo de maneira coercitiva. Tempo depois, toma-se uma nova dimensão do corpo. Essa passa a ter uma ênfase na liberdade do corpo, contrariando as práticas mecanicistas, abrindo possibilidades para fotografias, pinturas e para o isolamento do próprio corpo, dando particularidades individuais em suas formas de andar e de se mover nos gestos particulares e grupais. A pós-modernidade dá uma reviravolta na concepção do corpo, passando a se buscar uma beleza ideal, estética inacessível para muitas pessoas, em sua maioria das vezes produzida pelas indústrias midiáticas como fundamento de ser sempre belo e nunca envelhecer. Nesse sentido, o corpo passa a ser objeto de uso das indústrias e cosméticos, das clínicas médicas e spas, das academias, dos salões de beleza, etc., fornecendo imagens e informações que reconfiguram o próprio âmbito da vivência corporal, deixando-os cada vez mais fragmentados. Todo esse resgate sobre o corpo mostra as transformações de concepções e como a cultura interfere nesse conceito. Cultura essa que é construída por mentalidades, espírito, tradição e ideologia, por aspectos individuais e específicos que acompanham toda uma cultura corporal de movimento. Cada sociedade carrega em seu corpo expressões que caracterizam e identificam ações específicas das culturas existentes e dos quais faz compreender a sociedade atuante, e entender essas diferenças culturais e corporal permite perceber como os homens, sociedade por sociedade, e de maneira tradicional sabem servir-se de seus corpos. As posturas corporais adotadas pela sociedade influenciada pelas culturas e pelo próprio hibridismo cultural possibilitam a adequação à modificação no sentido de aprimorar as técnicas alterando a sua forma de aprendizado. O trançado realizado pelos povos originários há 100 anos atrás
continuam sendo os mesmos, mas com um processo de tirar as fibras, um aprimoramento, um acabamento e uma finalização com mais primor, com aperfeiçoamento estético e estilístico. Continuam com a mesma característica, mas a técnica utilizada para realizar a ação são mais precisas. A maneira de trançar é sentar para realizar esse trançado, os ritos que antecedem todo o processo do trançado advêm de hábitos formados por gerações e dos quais podem sofrer variações como expressa Maus. Esses hábitos variam não simplesmente com os indivíduos e suas limitações, mas sobretudo com as sociedades, as educações, as convivências e as modas, com os prestígios. É preciso ver técnicas e a obra da razão prática coletiva e individual, ali onde de ordinário vence apenas a alma e suas faculdades de repetição. Esses hábitos, essas técnicas adquiridas há tantos anos vêm sofrendo influência da sociedade. Do contato com o outro, a interação social amplia os conhecimentos dos quais são automaticamente inseridos nas ações corporais com a inclusão de outros elementos no processo do movimento. Não se pode, pois, vislumbrar apenas o servido do corpo para tal realização, mas todo o contexto envolvente nessa ação. Os aspectos psicológicos, biológico, social, econômico, educacional, político e cultural que abordam e abarcam as técnicas e hábitos existentes, pois o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. É justamente através do corpo e pelo corpo que os valores éticos, morais, culturais, etc., são aprendidos desde a mais tenra idade, sempre acompanhando por saberes advindos dos pais que perpassam os modos de ser, de se comportar, de comer, de andar, entre outros, e são absorvidos pelas crianças internalizando e levados pelo resto da vida, pois mais que haja influência devido à interação social, cada sociedade tem hábitos que lhes são próprios. E são identidade única de um povo, de uma sociedade ou de uma nação. São esses hábitos e identidades que devem ser respeitados e valorizados, sem que haja a sobreposição de poder. Para tanto, o processo educacional é fundamental, pois é por ele que todo o processo de conhecimento corporal ocorre. O modo de vestir, de dançar, de andar e se sentar. Enfim, todas as ações promovidas peça o corpo o do qual lhe identifica. Enfim, o corpo é uma cadência de técnicas presente em todo o contexto de vida do indivíduo. Convém estudar todos os modos de treinamento, de imitação e, em particular, essas maneiras fundamentais que podemos chamar de modo de vida. O modus, o tônus, a matéria, as maneiras, o jeito. A relação do corpo dentro da sociedade indígena. Antes mesmo do Brasil ser descoberto pelos portugueses, os povos originários serem escolarizados pelos jesuítas com o intuito de introduzir a cultura branqueada dos povos europeus, uma outra cultura ainda mais forte e pulsante já se encontrava, a cultura dos povos originários. Cultura essa que, durante o período de escolarização-catequização, foi subalternizada, deixada à margem da sociedade, onde o corpo e a cultura, em sua essência, deveriam ser escondidos por desgradar os dominadores ou entrar em choque com a própria cultura religiosa. No entanto, muitos indígenas promoviam fugas em massa, pois aquele ambiente tornara-se a terra dos males sem fim. Local onde as práticas corporais e culturais não podiam ser manifestadas e dessa maneira a missão tensionava, efetivamente, corrigir o corpo do Brasil, condição sine qua non para a sua salvação espiritual. É sabido que esses povos carregavam consigo diversas manifestações culturais, artísticas, artesanais, ritualísticas, etc., das quais possibilitam sua identificação e sua própria identidade, estando expressas em seu corpo que traz sentidos, significados, simbologias em seus atos, gestos, expressões e atitudes.
Entender a relação íntima entre corpo e cultura para os povos originários é perceber que elas andam de maneira indissociável. O corpo é a própria manifestação da cultura através das danças, pinturas, dos cantos, dos adornos, dos movimentos corporais, pelas brincadeiras e dos jogos. Desta maneira, o espaço que um corpo ocupa nos diz muito sobre sua inserção, sua posição e pertences sociais. Por outro lado, nos indicam também suas reivindicações, sua resistência, sua força. Observa-se, pois, que em se falar em povos originários, está se falando em vários corpos e várias culturas, onde cada sociedade tem hábitos que lhe são próprios, e que são expressos e desenvolvidos de maneira diferentes, dando autenticidade à comunidade indígena. O corpo para os povos indígenas é algo sagrado. Carrega toda uma matéria de manifestações formando um conjunto de significados, que se inicia desde a mais tenra idade, pois ele é o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que o cerca. Para a aquisição de conhecimento, o corpo se torna a fonte de transmissão. Através dele se ensina as técnicas de pintura corporal, as confecções das panelas de barros, dos adornos, indumentárias e como cada uma delas são identificadas ou classificadas para cada fase da idade. As meninas e meninos são acompanhados por todos que compõem a comunidade indígena, fato que possibilita o processo educacional corporal. No que tange a aprendizagem das diferenças corporais comportamentais aos desenhos, pinturas, adornos destinados às crianças, mulheres e homens. Os pequenos gestos corporais manifestados por cada indígena têm significados que lhes são peculiares, e do qual trazem significados e simbolismos. Assim, para entender as especificidades contidas nas pinturas corporais, grafismos, formas de sentar, andar, dançar, de separação entre homens e mulheres e crianças, é preciso saber por que ele faz esse gesto e não aquele outro. É preciso conhecer as tradições que lhe impuseram. As tradições, por tantos séculos ensinado, se propaga para todos os campos da vida dos povos originários. Tradições que cientificamente não deixam de ser questionados, mas sim estudados no sentido de compreender como o corpo se faz presente em tantos campos do cotidiano indígena, como através deles os valores, as normas e os costumes sociais são construídos, aprendidos, e desta maneira o corpo torna-se a fonte para o desenvolvimento dos padrões culturais. Assim, o corpo está presente na comunicação, nas artes, na linguagem não verbal, na música, no teatro, na dança, na saúde, no plantio, na identidade, na educação, na escola e em todo o fazer indígena, abrangendo um enorme leque de conhecimento, portanto, dando espaço para os aspectos biológico, psicológico, social e cultural. Corpo e cultura, eixos indissociáveis dentro da cultura dos povos originários. A abrangência milenar carregada de saberes singulares dos quais possibilita o corpo falar, tornando, portanto, o corpo e o sujeito um único ser cheio de vivências. Pois, segundo Carmen Lúcia Soares, ele é o lugar da escritura, da inscrição das marcas da cultura humana. Abordar a educação escolar, a educação física escolar indígena, torna-se um tema bastante polêmico e discursivo devido à maneira como ela é vista diante do referencial curricular nacional para as escolas indígenas, a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes curricular de Roraima. Em primeiro lugar, deve-se entender o porquê de se adotar o conceito educação física escolar indígena. Tal nomenclatura se faz necessário no sentido de realmente ponderarmos a importância das brincadeiras, jogos e atividades indígenas para o desenvolvimento físico, motor, sensorial e perceptivo, bem como a cultura dos povos originários, por tantos anos subalternizados e marginalizados. É importante lembrar que Spivak utiliza o termo subalterno referenciado por Gramsci,
quando menciona que o subalterno é o proletariado, aquele que não tem voz, aquele cuja voz não é ouvida. Ainda complementa informando que os subalternos são as camadas mais baixas da sociedade, são constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados da representação política legal e da possibilidade de se tornarem membros plenos do Estado social dominante. É preciso, então, denominar as práticas corporais realizadas pelos povos originários de acordo com as suas especificidades, destacando a qual educação física está destinada, descolonizando nomenclatura há muito utilizada, dando a representatividade legal merecida a esses povos, tirando-os da exclusão e pautando dentro desta sociedade plural. Assim, esse conceito nos leva ainda a outro patamar, de vislumbrar o componente curricular da educação física indígena, como o objeto de conhecimento que propaga a cultura dos povos originários por muitos anos, deixando aquém das práticas esportivas e pedagógicas. Esse pensamento decolonial permite que se observe a educação física escolar indígena através de olhares desses povos, favorecendo subsídios em prol das práticas sociais e culturais, rompendo, portanto, com os processos coloniais ainda existentes. Mignolo demonstra que essa dinâmica se trata do paradigma outro, ou seja, refletir de maneira crítica a construção da prática corporal, de modo a promover o fortalecimento de espaços e conhecimento que tragam à tona a educação física escolar indígena. No entanto, para alcançar esse patamar da educação física escolar indígena, muito ainda precisa se refletir e debater, além, é claro, de romper com preceitos e preconceitos existentes entre as diferenças. Esse diálogo iniciou-se com referência ao Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, onde demonstra a alteridade dos povos indígenas quanto à prática dos movimentos corporais e a necessidade de valorizar a cultura dos povos indígenas, pois as mesmas constituem um acervo cultural riquíssimo e, na maioria das vezes, desconhecidas pela sociedade brasileira. A abertura possibilitou que uma das características adotadas pela educação física de cunho biológico, hegemônicas e coloniais, propicia reflexões que trazem novos significados à educação física escolar indígena. Esse diálogo proporcionou a abertura de compreender as inúmeras variantes existentes no movimento corporal, fortalecendo as políticas decoloniais e ampliando a visão sobre brincadeiras, danças, esportes, lutas e ginástica. Assim, a área de educação física escolar pode estar voltada para um primeiro objetivo, compatível com as demandas e realidades indígenas atuais. Trata-se de fazer com que o aluno, a partir dos conhecimentos próprios de sua cultura e dos conteúdos aprendidos nas outras disciplinas escolares, conheça e avalie criticamente aqueles elementos da cultura corporal de movimento, brincadeiras, jogos, esportes, exercícios, ginásticas, danças, lutas, etc., da sociedade envolvente que, na perspectiva indígena, forem mais interessantes e atraentes. Atender às demandas e realidades dos povos originários quanto ao movimento corporal e contribuir para que a voz desses povos sejam ouvidas, e assim haja um resgate das culturas invisíveis, não deixando que as brincadeiras, jogos, esportes, exercícios, danças e lutas se tornem homonejantes e coloniais. Cabe então ao professor tomar posse desse poder de fala, manifestar-se através de sua praxis, criando espaços e aberturas para ser ouvido. Assim, a tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido. Desta maneira, a educação física escolar indígena deixa de ser apenas um componente curricular. Ela torna-se uma manifestação social e cultural que propaga através de sua prática corporal
a voz dos povos originários. Diz a mais tenra idade aos anciões, criando um espaço de luta, de resistência contra as políticas homogeneizadoras, criando uma abertura para construir o processo educacional com o outro e não para o outro. Tais práticas devem promover no discente uma reflexão crítica no qual possam perceber as relações existentes nesses saberes, abrindo um leque de questionamentos que os façam inferir e interferir neste contexto social e educacional, tornando-se protagonistas do seu fazer educacional. Na perspectiva atual, os participantes assumem a autoria curricular. Obviamente, professores e alunos possuem responsabilidades e atribuições distintas, enquanto os docentes selecionam o tema de estudo, organizam as atividades de ensino, conduzem o processo e interpelam os estudantes. Estes, com seu repertório, significações e posicionamentos pessoais e coletivos, reconstroem os conhecimentos veiculados, conferindo-lhes novos significados, sugerem, alteram, propõem e enriquecem as aulas, participando ativamente de muitas maneiras, adotando uma postura pedagógica alinhada às teorias pós-críticas e aos princípios explicitados acima. A tomada de decisão sobre o tema decorre do patrimônio cultural corporal disponível na comunidade, identificado por meio de um mapeamento. Esse protagonismo discente, promovido pelas ações dos docentes indígenas que atuam ministrando a aula de educação física indígena dentro das específicas comunidades, favorece que a prática corporal ganhe um maior significado, utilizando-se das diferenças práticas, atividades que se dão pelas inúmeras experiências vivenciadas, seja ela pela própria prática de atividades realizadas no seu cotidiano, como o trabalho na roça, caçar, pescar, caminhar, e ou pelas proporcionadas pelos docentes. Para que todo esse processo realmente funcione, os discentes necessitam fazer uma conexão entre os seus saberes, de modo que haja uma ligação e tragam uma aprendizagem significativa. Júnior Mineira nos coloca que o docente precisa fazer uso da escuta, deixar-se sentir, tocar, por aquilo que os educandos expressam por meio de suas gestualidades e vozes. Mapear os anseios dos discentes, alunos, identificar a prática corporal que esse grupo se familiariza, além de identificar os jogos, as atividades, as lutas praticadas por cada povo, são critérios fundamentais em um trabalho que vise muito mais que apenas dar a bola. Afinal, a prática corporal expressa no próprio aluno, na sua constituição corporal e cultural. Assim, mapear as atividades, mapear os conteúdos não é uma tarefa fácil para os professores devido às particularidades de cada indivíduo, de cada comunidade. Deste modo, segundo Olho, todo homem, toda comunidade, mesmo inconscientemente desse processo, é portador de especificidades culturais do seu corpo. Olho afirma ainda que no corpo estão escritas todas as regras, todas as normas e todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que o cerca. Mesmo antes de a criança andar ou falar, ela já traz no corpo alguns comportamentos sociais, como sorrir para determinadas brincadeiras, a forma de dormir, a necessidade de um certo tempo de sono, a postura no colo. Para reforçar esse ponto de vista, Koff afirma que o corpo é a expressão da cultura. Portanto, cada cultura vai se expressar por meio de diferentes corpos, porque se expressa diretamente como cultura. São essas especificidades culturais que devem ser exploradas e acrescentadas no fazer pedagógico das aulas de educação física indígena, principalmente em se tratando de escolas indígenas, a qual deve favorecer e preservar, reavivar, revitalizar a sua cultura, fazendo com que ela tenha respaldo, seja apreciada por outras sociedades, outras culturas. Na perspectiva atual de um mundo globalizado, é necessário demonstrar essas diferenças e semelhanças de maneira mais detalhada,
com uma visão mais apurada no sentido de se ler as entrelinhas desses pontos e assim ver a dicotomia existente entre as congruências e a relação de poder. Esta relação que pode estar presente em toda e qualquer cultura, haja vista que, por não ser estática, sofre influência, as quais trazem à tona o hibridismo cultural. Toda essa relação de poder e trabalho é complexa e difícil, pois dentro dessa concepção não há uma cultura que deve sobressair a outra. É preciso ter cuidado ao realizá-lo, pois, em dado momento, dentro da efetivação da prática pedagógica, pode ocorrer a submissão cultural. Desta maneira, o processo educativo deve vislumbrar o debate, o diálogo e a reflexão sobre as diferenças culturais através do âmbito histórico, filosófico, cultural e antropológico, podendo também ser usado em sentido inverso, para apagar as diferenças garantindo a homogeneidade, o que acabaria por apenas dar vislumbres àqueles que têm sido marginalizados por suas diferenças na sociedade e na escola. O professor que ministra as aulas de educação física, seja ela indígena ou não indígena, deve vislumbrar essas nuances a fim de que não ocorra a homogeneização da cultura, ou seja, a prevalência de uma cultura. Afinal, mesmo dentro de uma sociedade de povos originários, há o hibridismo cultural. Haja vista que esses, em sua maioria, tiveram a inserção de outras culturas. Parte, portanto, de se realizar um trabalho que atenda a inúmeras diferenças presentes na comunidade indígena, pois as manifestações corporais culturais são distintas em cada indivíduo e, qualquer que seja a manifestação, docente e discentes têm diante de si um texto profícuo ao debate. Haja vista a variedade de inter-relações com as conotações éticas, de gênero, de classe social e religião e as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas adquiram em diferentes momentos históricos. A educação física indígena dentro da escola indígena deve utilizar-se da educação física cultural, essa que concebe as práticas culturais sem privilégios, que questiona, que intervém e interfere na manifestação cultural e corporal, que precisa ser ressignificada e traga novos sentidos, símbolos e significados aos alunos. Essa ressignificação traz ainda na disciplina de educação física indígena uma visão de decolonidade, na qual, através da prática pedagógica com as brincadeiras, danças, lutas, ginásticas, etc., demonstra a relação de poder, de resistência social, política, étnica, de todo o contexto histórico empregado nesse fazer pedagógico. Estabelece, assim, uma educação intercultural e decolonial, no qual as relações têm uma reciprocidade de maneira mais igualitária, e no qual vão se empoderando de maneira epistemológica, política, histórica, social e cultural, descobrindo suas potencialidades e, dessa maneira, tornando-se protagonistas, atores sociais. Vera Maria Kandal, no seu texto Diferenças, Educação Intercultural e Decolonialidade, Temas Insurgentes, expõe que a importância de uma educação intercultural e decolonial se dá no fortalecimento dos sujeitos silenciados, o qual é fundamental para a afirmação de processos educativos democráticos orientados à construção de relações sociais justas e que reconheça o potencial de todos e todas, individual, comunitária, coletivamente. Além disso, Kandal, no mesmo texto, reforça a necessidade de desconstruir e reconstruir as culturas escolares nessa perspectiva do desenvolvimento de uma educação intercultural crítica e decolonial. Supõe desafios postos por novas questões que enriquecem e tensionam o debate educacional na atualidade. Desta maneira, a necessidade de aprofundar o olhar decolonial expresso pelo RCNEI se torna latente dentro da nova conjuntura social, de modo a construir e reconstruir novos horizontes, novas perspectivas, novas práticas,
que levem à reflexão sobre os processos sociais e educacionais dos quais estão sendo vivenciados. A BNCC nos deparamos com uma proposta de currículo inovador, no qual todos os tipos de currículos, formal, informal, oculto, sejam interligados, ou seja, se unifiquem e tragam todos os conhecimentos para serem trabalhados em uma educação baseada em uma pedagogia decolonial, dando possibilidades a esses inúmeros fazeres e saberes presentes na sociedade. Quando mencionado uma pedagogia decolonial, no qual está interligado aos preceitos da BNCC, pensa-se em uma prática pedagógica no qual todos tenham o mesmo acesso a uma educação de qualidade e equidade, bem como não apenas isso, mas uma prática pedagógica decolonial de que dê voz, vez e oportunidade a tantos povos que inúmeras vezes foram silenciados, na qual os gritos e as dores sejam ouvidas e acalentadas por quem ela escutar, sentir, no sentido de reforçar suas lutas. O currículo que, advindo das proposições da BNCC para o componente da educação física indígena, deve levar em consideração essa concepção decolonial, de que maneira implícita ou explícita está contida na visão intercultural expressa em suas linhas. O componente curricular contribui ainda para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e ao diálogo intercultural, pluriétnico e plurilingüe, importantes para o exercício da cidadania. A proposição do eixo dimensão intercultural nasce da compreensão de que as culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de interação e reconstrução. Desse modo, diferentes grupos de pessoas com interesses, agendas e repertórios linguísticos e culturais diversos vivenciam, em seus contatos e fluxos interacionais, processo de constituição de identidades abertas e plurais. Tal compromisso educativo tem como base as ideias de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade de pensamento e de escolha. Ou seja, a compreensão e reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos humanos e a interculturalidade, e o combate aos preconceitos de qualquer natureza. Para que toda essa concepção seja cumprida, ou melhor, seja efetivada, é preciso ter essa visão decolonial, ter uma praxis decolonial, que possibilitará fomentar um currículo que ultrapasse barreiras, quebrando o engessamento das práticas homogeneizantes, ainda presente na construção do currículo da educação física indígena, dando oportunidade da construção de um currículo que realmente expresse a ideologia da população indígena. Quando essa concepção de uma pedagogia indígena for sistematizada e realmente efetivada, estará se construindo o conhecimento com características e fundamentação indígena. Assim, definindo-os e construindo um currículo que os atendam dentro de uma perspectiva diferenciada, intercultural, bilíngue e decolonial. Observa-se, então, que constituir práticas pedagógicas advindo do contexto social de cada povo originário possibilita que o processo de ensino e aprendizagem seja mais significativo para os alunos indígenas, pois cada etnia pode estruturar sua pedagogia de modo que o critério de flexibilidade quanto à estrutura escolar venha a ser realmente garantida. É importante perceber que as práticas pedagógicas constituídas pelos professores indígenas devem ser específicas de suas etnias e por eles construindo o saber, pois dentro dessa concepção a figura do professor e do aluno indígena toma uma nova nuance, tornando-os protagonistas do fazer e da prática educacional, desmistificando a ideologia de pessoas passivas. De acordo com Gonzaga, a nova interpretação sobre os povos indígenas não é mais enxergá-la como seres passivos ou meramente subjugados pelo colonialismo,
mas notar que eles também participam da história, foram e ainda são protagonistas. Os estudos sobre as comunidades indígenas devem ser inseridos em uma perspectiva que ultraja e supera o passado colonial e as orientações propostas pelo cientismo eurocentrista. Associam-se, assim, às novas epistemologias latino-americanas que propõem uma leitura decolonial. Introduzem a temática indígena como referencial para a construção de novos conhecimentos e novas práticas de relações humanas com o meio ambiente. A construção desta prática pedagógica voltada especificamente para os povos indígenas deve promover esses novos olhares e práticas que fundamentam o fazer educacional indígena, dando concretude às ações que são desenvolvidas em cada comunidade, em cada etnia, sistematizando-as para que se tenha a visão do trabalho realizado, para que se tenha uma pedagogia indígena expressa e definida. Para tanto, a BNCC ou DCRR deve promover discussões mais efetivas, no sentido de enaltecer e ressaltar as diferenças existentes. O discurso nesses documentos ainda está pautado em estrutura de sistema mundo, europeu, euro-estadunidense, capitalista, patriarcal, moderno, colonial. Em suas entrelinhas, ainda pode-se observar que pouco se expressa as diferenças, em nosso caso específico a indígena, pois estas estão tomando corpo e tendo voz há pouco tempo. Fato esse que impossibilita uma explanação maior dentro desses documentos devido à ausência de aprofundamento, voltando então em concepções ainda eurocêntricas, coloniais, em detrimento dos mundiais. Observa-se tal fato ao se analisar os blocos de estudos, neles são apontadas as unidades temáticas, objetos de conhecimento, os quais devem nortear o trabalho docente. No entanto, as diferenças são expressas apenas no primeiro bloco de aprendizagem das unidades temáticas de brincadeiras e jogos, danças e lutas. Abre-se então a discussão. Será que não existem as diferenças indígenas, esportes, ginásticas, práticas corporais e de aventura? A falta ou ausência deste conhecimento possibilita a relação de poder continuar ainda existindo, fortalecendo um espaço, uma malha de relações sociais de exploração, dominação, conflito articulados. Esse fato também é visto de maneira subliminar no DCRR. Ao se relacionar as habilidades e metodologia, observa-se pouco conhecimento sobre as diferenças, já vista que elas são apresentadas de maneira esparsa, limitando-se ainda a brincadeiras, jogos, danças e lutas. Qualquer que seja a manifestação, docente e discente tem diante de si um texto profícuo ao debate, haja vista a variedade de inter-relações com as conotações étnicas de gênero, classe social e religião que as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas adquiriram em diferentes momentos históricos. Nesse cenário, é preciso olhar a aula de educação física indígena de maneira plural, de modo a contemplar as unidades temáticas expressando suas mais diferentes manifestações e assim promovendo o desenvolvimento físico, motor, perceptivo e psicológico, entre outros. Para tanto, é necessário que o trabalho metodológico realizado venha carregado de questionamentos e apontamentos, utilizando-se do lema zapatista, andar perguntando, para que possam aprofundar o conhecimento de modo que a metodologia venha a se preocupar em observar, identificar, subverter a colonialidade do poder, do saber, do ser. Tem-se a oportunizar experiências mais democráticas. Inquirir os discentes é um processo de grande valia para a aprendizagem. Afinal, dar voz para que se expressam possibilita que o docente tenha inúmeras alternativas de trabalhos como referência, abrindo também a possibilidade da cooperação, do diálogo, dos debates, das reflexões sobre os temas sugeridos a partir dos questionamentos.
Quando aberta essa metodologia aos estudantes, as aulas de educação física escolar indígena tornam-se mais atrativas e interessantes, rompendo com o estranhamento do outro. Esse trabalho viabiliza uma postura política de valorizar, reconhecer, possibilitar condições para a afirmação de diferentes afetos, discursos, epistemologias, atua interconectada com a consolidação e constituição da decolonialidade do conhecimento, um conhecimento outro. Considerações finais. Ao longo das ideias expressas nessa pesquisa, observamos como a educação física escolar indígena se constitui enquanto componente curricular, tornando-se uma manifestação social e cultural, que se propaga por meio das práticas corporais à voz dos povos originários. Assim, temos a construção de um espaço de luta e resistência política homogeneizadoras, o que fundamenta o processo de construção do processo educacional como outro. Além disso, as contribuições da interculturalidade possibilitam e oportunizam compreensão e reflexão nos sujeitos a pensar a educação, as pautas identitárias, os sentidos e significados das relações e práticas corporais culturais adquiridos presente no componente curricular da educação física escolar indígena. Por isso, reconhecemos que a educação física escolar indígena tem possibilidade de conhecer e reconhecer o outro, considerando as inúmeras formas de vivenciar o mundo. Logo, é necessário consolidar políticas, discussões e debates em relação às diferenças culturais, tomando como ponto de partida a realidade da educação escolar indígena. Sendo assim, as transformações curriculares da educação física escolar indígena devem se basear nas deliberações da cultura corporal do próprio grupo, nas relações e práticas corporais de outros povos e considerar a da sociedade envolvente. A educação física escolar indígena é um componente curricular da educação física, sendo compreendido como um campo promissor e fértil a ser investigado, permitindo acesso aos sentidos da cultura corporal de movimento dos povos indígenas. Nessa esteira de pensamento, a educação física escolar indígena ajuda na manutenção do resgate da história, dos conhecimentos, dos valores culturais, afetando significativamente na luta contra a desigualdade e defesa dos direitos dos povos originários.